E aí, pessoal, tudo certo? No final de semana que passou, então, tivemos a realização das provas de Alvorada, prova concurso realizada, então, pela Legale Concursos. Tivemos as provas, então, da área da saúde. Nesse vídeo, eu vou fazer uns comentários, então, corrigir as provas aplicadas para técnico de enfermagem e para enfermeiro, nível superior, certo? E vamos fazer, então, tentar adivinhar, né, as provas de Alvoradas, elas são em finais de semana diferentes. Vamos tentar adivinhar, então, o que pode cair nas próximas provas. Ou, se tu tá vendo esse vídeo muito no futuro, o que pode cair aí para o teu concurso em outra cidade aplicado pela Legale, certo? Vamos começar aqui com a prova, então, de técnico em enfermagem. São 5 questões cada prova, né? A diferença é que o técnico ele não tinha Excel, ele era com Windows, Word e Google Chrome. Okay? Como eu costumo falar, então, geralmente a banca costuma pegar pelo menos uma questão de cada, no mínimo, né? Com exceção de uma cidade lá, não lembro mais o nome da cidade, que ela pegou 4 questões de Excel e uma de um outro assunto lá. Em geral, a Legale, ela coloca em suas provas questões, tudo que está no edital, da informática, óbvio, né? Pelo menos uma questão de cada assunto, uma de Windows e tal. Em Windows a gente vê que recentemente a banca vem cobrando o 10. Deixa eu ativar a caneta aqui. Vem cobrando o Windows 10. Em Cachoeirinha e agora em Alvorada, ela vem cobrando essas propriedades, né, do explorador de arquivo das pastas. A questão, então, em uma pasta do Windows 10, em português, há diversos arquivos. Caso sejam selecionados 6 desses arquivos escolhida a opção propriedades, uma janela será aberta quando os seguintes itens apresentam informações que estarão contidas na guia geral dessa janela. Ok? A Cachoeirinha também teve questão semelhante a esta aqui, dessa janelinha de propriedades, certo? Também teve outras questões do explorador de arquivos. Tá, então na próxima prova, né, óbvio que ele não vai cobrar novamente exatamente isto, né? Mas o que pode cobrar ali, né? Se está cobrando explorador de arquivo, pode cobrar as guias, por exemplo, ou o menu de contexto. O menu de contexto é aquele que aparece quando a gente clica com o botão direito do mouse. Esse é o menu de contexto, tá legal? Ele pode cobrar isso. Porque Cachoeirinha também teve uma questão assim que as provas, elas eram meio... As questões eram meio próximas, assim, uma da outra, né? O Word cobrava uma fonte, né? Um grupo, por exemplo, lá de Word, daí uma outra questão de uma outra prova cobrava o grupo ao lado desse. Então a Legale tem disso, de fazer questões, assuntos próximos um do outro. Então a gente vê que a banca está cobrando aqui propriedades de arquivos, né? Clicando com o botão direito, isso aí está no explorador de arquivos. A banca pode voltar a cobrar outra questão semelhante lá dentro do explorador de arquivos, o menu de contexto, as guias, né? O gabarito dessa questão aqui, então, vai ser letra D de dado, apenas 4 deles está disponível, né? Apenas 4 está disponível. Não está disponível a... Temos aqui o tipo, ok, o tamanho, ok, tamanho em disco, ok. Local não temos a data, certo? Então, no 3 nós não temos. Próxima questão é uma questão de atalho de teclado. Recentemente a banca vem cobrando bastante atalhos para Google Chrome, né? Nessa questão aqui, Ctrl J ele vai abrir a guia de downloads. Então, letra D de dado, Ctrl J, letra D, certo? A tendência é que a Legale siga cobrando esse mesmo aspecto, né, de atalhos de teclado, certo? Ou também, se tu quiser dar uma olhadinha, aquele menu do Google Chrome, também é comum que a banca possa cobrar isso, aquele menu dos 3 pontinhos, parte superior direita do Google Chrome, ou as configurações. A característica da banca em outras questões, lá em ano passado, 2020, a banca cobrava são itens configuráveis do Google Chrome. Ela pergunta o que está disponível dentro das configurações, qual é a posição de uma determinada configuração, isso a banca pode voltar a cobrar. Questão sobre o Word. A ferramenta Traduzir, questão 23, né, permite que o usuário traduza o conteúdo de um documento em um idioma diferente usado pelo serviço Microsoft Translator. Qual das seguintes alternativas apresenta a guia na qual se encontra a tal ferramenta? A ferramenta de traduzir que está disponível na guia Revisão. Característica da banca Legale também que pode se repetir para a tua prova. Perguntar, né? A tal ferramenta faz isso, onde é que está disponível? Aí isso a banca pode perguntar de duas formas. Ela pode perguntar em qual guia ou em qual grupo. Ou ela pode perguntar os dois na mesma questão, a guia e o grupo. Tu também tem que saber os dois.
Dependendo da questão, dependendo da lógica, aí tu pode ir indo por eliminação, tá? Ou ela pergunta, outro tipo de questão que pode cair na tua prova aí, que ela costuma fazer, são grupos disponíveis dentro de tal guia, exceto, né? Às vezes ela pergunta qual recurso está disponível dentro de qual guia, onde está disponível, ou grupos, né? Vejamos que a gente tem as guias aqui, ó, a página inicial é uma guia, inserir é uma guia, isso aqui não tem no 2016, design, layout, certo? Isso aqui são as guias. Os grupos são o que está dentro, a revisão de texto, acessibilidade, idioma, comentários, estes são os grupos, tá? Esse print que eu botei é apenas como exemplo, tá? Esse aqui é do 365, foca aí nos teus estudos no 2016, não vai se confundir aqui com esse meu print, tá? Quais guias a banca costuma cobrar com mais frequência em suas provas? Página inicial, inserir, design, ela já fez uma questão, se não me engano, em Cachoeirinha sobre essa guia design, mas não tem muito o que cobrar. Eu acho difícil que futuramente caia novamente. Layout, referências, revisão e exibir. Essas são as guias com mais frequência, né? Tu pode, com certeza, tu tem que estudar as outras, mas essas são as mais prováveis de virar questão, certo? Estuda essas primeiras primeiro e depois passa para as demais guias, né? Se cair correspondências, provavelmente vai cair o conceito de mala direta, o que você pode criar, né? Um envelope, uma etiqueta, enfim, que está bem no início ali da guia correspondências, ok? Vai anotando aí essas dicas que eu estou te dando. Quando o usuário verifica a presença da imagem abaixo em documento, é possível afirmar que foi inserido um gráfico, forma, ícone, modelo 3D, letra E, o gabarito, elemento gráfico Smart Art, que está disponível na guia a inserir, né? A opção de Smart Art, é este ícone aqui. E o que eu falei anteriormente, né? A banca às vezes faz questões próximas, né? Se nessa questão ela colocou o conceito de Smart Art, qual pode ser o próximo tipo de questão? Ela pode colocar um desses ícones aqui, ó, e perguntar que tipo de Smart Art é esse. É um Smart Art de lista, de processo, de ciclo, entre outros. A gente vai ver mais adiante que a banca fez esse tipo de questão e ela gosta de fazer esse tipo de questão para gráficos lá no Excel. Também pode cobrar esse tipo de questão de gráfico aqui no Word, tá? Mas ela gosta de cobrar isso. Ela vai colocar um desenho aqui, ó. Isso aqui, que tipo de Smart Art é esse, certo? Ela pode fazer assim. Então, aqui o gabarito é a letra E. Disponível na guia inserir. Outra coisa, já que é uma característica da banca, né? Uma dica. Uma característica da banca é cobrar a posição dos itens no Word, no Excel. Faz esse tipo de questão aqui, ó. Tu provavelmente vai estar fazendo, se tu tem disponível aí diversos exercícios, né? Faz assim, ó. Quando um usuário verifica a presença da imagem abaixo, né? Você vai afirmar que foi inserido um elemento gráfico Smart Art. Ok. Tá? Esse é o gabarito, essa é a resposta. Onde é que está disponível? Mentalmente tu vai pensar, onde é que está disponível o Smart Art? Guia inserir, grupo ilustrações. A banca pode vir cobrar isso futuramente. Com a repetição disso, tu vai vendo, ó, ferramenta traduzir, guia revisão, né? Esse tipo de coisa. A questão aqui não está pedindo a localização, mas tu, mentalmente, tu pode estudar isso. Já com o tempo, com a prática, tu vai decorar praticamente todas as guias. 25. Qual das seguintes alternativas apresenta a quebra de sessão? Pode ser descrita como a inserção de uma quebra de sessão e início de uma nova sessão na mesma página, certo? Isso aqui, então, é gabarito letra A, contínuo, né? Contínuo, vejam que a descrição ali do contínuo é exatamente o texto da questão, certo? Então, é isso. A banca pode perguntar também esses itens, esses menus suspensos, né? Com várias alternativas, perguntar qual é a alternativa correta e tal. Questão comum também da Legale. Mudamos de prova, agora vamos para enfermeiro, nível superior. 5 questões também aqui para enfermeiro, com a diferença que aqui, para nível superior, a gente tem o Excel, ok? E às vezes me perguntam, professor, nível médio para superior, tem diferença? Tem uma é mais difícil que a outra? A dificuldade nesse caso aqui para nível superior vai ser justamente o Excel. Porque questões de Windows, de Word, é mais ou menos o mesmo nível de dificuldade, tanto para médio quanto para superior. 21, então, em um documento Word 2016 em português, é possível dividir o texto de uma página, por exemplo, em colunas. Acerca dessa ferramenta, analise as assertivas. Falando, então, de trabalho com
colunas no Word 2016. Independente do número de colunas, a largura delas deverá sempre ser igual. Não. Claro, se a gente pegar uma questão definida aqui, ó, por exemplo, quero botar essas 3 colunas. A largura das 3 colunas vai ser igual. Mas se a gente quiser ajustar isso, colocar uma coluna mais larga que a outra mais estreita, podemos ajustar isso. Ele não precisa ser necessariamente ser igual todas as colunas. O menu suspenso colunas fornece ao usuário 5 opções pré-definidas. É esse aqui que eu botei na imagem. 1, 2, 3, 4, 5 opções pré-definidas. Correto. A aplicação das colunas pode se dar em um documento inteiro ou a partir de um determinado ponto. Correto. Podemos formatar todo o documento como colunas ou apenas uma parte do documento. Não precisa ser todo o documento. A gente pode formatar primeiras páginas, por exemplo, com uma coluna, né, que é o tradicional que a gente utiliza, ou as seguintes com 2, 3 colunas. Né? Podemos formatar todo o documento em colunas ou apenas uma parte dele. Então, o gabarito aqui vai ser 2 e 3 corretos, letra D de dado. 22. Um usuário do Google Chrome em português, né, novamente, ó, ela está fazendo umas questões um pouco, está falando um pouco de mais de texto, né, ela teve umas outras questões que foi assim nesse estilo também. Ele decide acessar o histórico, utilizando atalhos de teclado. Qual das seguintes alternativas apresenta a tecla que acompanha a letra H na formação da tal atalho, né? Isso aqui chega a ser simples, né? É o Ctrl H, D de dado. É um outro tipo de questão, a banca que ela vem fazendo. A banca vai dar uma parte do atalho, né? Um pedaço do atalho, ó, tem a letra H. Qual é a outra tecla? É o Ctrl H, né? Botando aqui, certo? Questão simples também, bastante comum, da Legale em questão de navegador de Google Chrome. 23. Agora é sobre Excel. No nível superior tem Excel. Como deve ser utilizada a ferramenta definir área de impressão? Localizado na guia Layout da página em menu suspenso. A área de impressão, imaginemos que a gente tem uma planilha enorme, né? Uma planilha grande, e a gente quer imprimir ela, mais um pedaço dela. Então a gente vai definir uma área de impressão, que a gente vai imprimir apenas aquela parte selecionada. Para fazer isso, o usuário vai selecionar, pode ser arrastando com o mouse, vai selecionar a área que se deseja imprimir, vai vir em layout da página e selecionar a área de impressão, certo? Então o gabarito aqui vai ser letra A, deve-se selecionar as células que se deseja incluir na área de impressão e então clicar no ícone de ferramenta. Essa metodologia é uma metodologia nova da Legale. As provas que eu vinha acompanhando até então, 2020, 2019, né, e agora 2021, ela não cobra muito esse estilo de banca, de questão. Eu arrisco, se ela for cobrar novamente aqui, página inicial, as guias, inserir layout da página, certo? E um pouquinho de dados. Esses conceitos, né, como é que se faz, onde é que está localizado, também pode cobrar, ela pode trazer um pouquinho daquele conceito lá de Word para cá, né, daquela metodologia, onde é que está localizado. Então, eu recomendo que foque nessas guias aí para a tua revisão, página inicial, inserir layout da página e dados. Fórmulas não, porque fórmulas em geral, essa guia vai conter as fórmulas que, como se fosse um passo a passo, um assistente de fórmula. Seleciona lá a opção da fórmula que tu quer fazer, seleciona as células, faz a fórmula e tal. Né? Esse tipo de coisa não é muito a cara da Legale. 24, considere, isso sim é muito a cara da Legale. Agora sim a gente está fazendo realmente uma prova da Legale. Considere que uma planilha as células A1, B1, C1 e D1 estão preenchidas com os números 2, 3, 5 e 7 respectivamente. Ficar atento aqui, ó. A banca poderia colocar A1, A2, enfim, ficar bem atento nessas células que ele está falando e os valores, né? Então a gente tem colunas A, B, C e D, né? No momento da tua prova, tu não vai ter o Excel aí, tu não vai ter o computador, tu vai ter que desenhar a planilha. Eu recomendo que desenhe a planilha, que é para enxergar bem o que está sendo pedido, para não ter desculpa depois. Né? Como é que tu desenha essa planilha? Vem aqui, ó. A, B, C, D. Desenha as colunas A, B, C e D. Quais as linhas? Linha 1, A1, B1, C1, D1, linha
desenha a linha 1. Quais são os valores, respectivamente? 2, 3, 5 e 7. Fica atento que a banca pode trazer A1, A2, B1, B2. Daí tu não vai preencher assim na horizontal como eu fiz agora, né? Tu vai preencher certinho como como a questão está mandando. A célula D1, que é aquela ali onde tem o valor 7, né? D1, possui uma fórmula, soma A1, interrogação C1, onde o ponto de interrogação é substituído por... A função soma, ela vai somar, é uma função de soma, ela vai somar os valores definido o que está entre parênteses, né? Pela sintaxe dessa função soma, a gente pode utilizar dois pontos aqui, né? Vai ser os 2 pontos, então sai o sustenido, ou o ponto e vírgula. Pela sintaxe, a gente pode utilizar apenas estes dois aqui, ou 2 pontos ou ponto e vírgula. Temos uma função de soma. Se fosse assim, soma de A1, 2 pontos, C1, significa que a questão ela vai pegar todo esse intervalo, de A1 até C1. A1, B1 e C1, ou seja, 2, 13, 5. Então, se a fórmula fosse essa, A1, 2 pontos, C1, ele somaria 2 mais o 3 mais o 5. 2 mais 5, 2 mais 3, 5. Mais o 5 é 10. Então, o D1 teria que ser 10 se fosse essa fórmula. Não é. A1, ponto e vírgula, C1. Quando a gente tem ponto e vírgula, o Excel ele vai pegar cada célula separadamente e vai fazer o que a função está fazendo. No nosso caso, uma função de soma. Se a gente tem... Então, ele não vai pegar A1 até C1. Ele vai pegar o A1 e o C1. O B1 não. Porque A1, ponto e vírgula, C1. Ele vai somar A1 mais C1. 2 mais 5, 7. Então, o gabarito dessa questão aqui vai ser letra C de casa. O que substitui o ponto de interrogação é um ponto e vírgula. Certo? Ficar muito atento nesse tipo de questão aqui, que a Legale é muito a cara da Legale, ela colocar do nada um ponto e vírgula ali, e a pessoa passa batido, faz o cálculo de todos os números que está na planilha, achando que é um 2 pontos que vai pegar todo intervalo. Não, vou fazer o oposto. Coloca um 2 pontos e a pessoa acha que vai pegar o A1 e o C1, e soma os dois, né? Fazer esse tipo de coisa. Fica muito atento nesses conceitos. Quando a gente tem 2 pontos, a gente pega então todo o intervalo de A1 até C1. Quando a gente tem ponto e vírgula, a gente pega então apenas essa célula separadamente, A1 e o C1, ok? 2 pontos, A1 até C1. Ponto e vírgula, A1 e C1, ok? Principais somas que a banca principais funções que a banca cobra: função C, função média, função conte, função soma. Isso inclui todas, tá? A C, a média C, a função própria, a função média, conte, contar vazio, conte C, função soma C, que é aquela função com condicional. Todas essas somas, né? Revisa essas funções e as vertentes delas, né? A função C, soma C, conte C, contar vazio, esse tipo de fórmula aqui. Então, estuda elas e as vertentes delas, as outras. 25. Qual das alternativas apresenta o nome adequado do tipo de gráfico representado pela imagem abaixo? É aquele tipo de questão que eu falei que é comum para gráficos, que a banca vai colocar um desenho e perguntar que tipo de gráfico é esse, que eu falei anteriormente. A banca pode fazer esse tipo de questão lá para a Smart Art. Ela pode fazer esse tipo de questão. Professor, minha prova não cai Excel, mas lá no Word tem no menu inserir, e inserir a opção de gráfico. Isso pode cair também na tua prova. Ela pode colocar isso aí, um desenho, e perguntar qual é este, né? Que tipo de gráfico é esse? Ela pode fazer a mesma coisa lá com o Smart Art. Gabarito aqui vai ser letra E, mapa de árvore. Ok? Está disponível então na guia inserir no Excel. Guia inserir, seleciona lá o gráfico, né? A opção de gráfico. Você vai ver aqui no cantinho inferior direito do grupo, ele vai ter uma flechinha. Tu clica nessa flecha e ele vai abrir esse menuzinho de gráfico, onde tu tem a opção de todos os gráficos, certo? Então essa foi a revisão aí, para ti que vai fazer a prova
em Alvorada, boa prova para ti. Se tu vai fazer uma outra prova, tá vendo esse vídeo lá no futuro, bem distante, né? Boa prova para ti também. Tá na tela aí no meu Instagram. Certo, gente? Então, boa sorte, boa prova e até mais.